um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Olá, boa noite, que alegria, mais uma vez estamos aqui juntos, nessa terça-feira abençoada, maravilhosa, preparada, sonhada sim, pelo coração de Deus. Eu quero começar essa noite pedindo que o Espírito Santo visite agora a tua casa, visite a tua família, deixe com que toda a bênção e toda a graça do Espírito Santo adentre ao seu lar. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a dizer assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo à minha casa. Vem, Espírito Santo, conhecer aqui os problemas, reconhecer em mim alguém que precisa de ti, da tua presença. Vem sobre nós, Espírito Santo, neste grupo. Vem sobre nós, Espírito Santo, neste programa, porque precisamos de ti e somos, sim, dependentes da tua presença, Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, como você está? Como que está o teu coração nesse tempo de quaresma? Estamos nesse tempo tão bom, maravilhoso, onde encontramos a nós mesmos. Momento de jejum, penitência, oração, faz com que a gente sim tenha um encontro com Deus, mas ainda mais importante, que a gente se encontre, que a gente consiga reconhecer em nós uma parcela divina, uma parcela do alto. E claro, como diz um ditado assim, que quando a luz ainda que mais irradia, mas os defeitos transparecem. E você procurou já a confissão? Você procurou se confessar, lavar o teu coração? Tem um ditado que fala assim que a confissão é o único tribunal onde nós nos reconhecemos culpados e saímos absolvidos. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus quer te dar um beijo. Deus quer visitar o teu coração através da Santa Confissão, naquele momento maravilhoso em que o Padre levanta a mão e diz para você assim: pelos poderes que me foram passados, outorgados pela Santa Igreja, eu te absolvo de todos os seus pecados. Que bênção é sair dali todo cheio da graça de Deus, esvaziados do pecado, do erro, da indiferença, de tudo que nos faz mal e cheios da graça de Deus. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, porque tempo de quaresma é isso. Tempo de quaresma é um tempo em que precisamos estar ainda mais próximos de Deus para contemplarmos a sua face. Eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para todas as pessoas com quem tem cruzado com a gente na rua, né, Beni? Muitas e muitas pessoas em vários lugares. Ontem mesmo fui ao supermercado e um irmão lá dizia assim: vejo você lá na trupe. Tô lá no meu serviço trabalhando, aparece um amigo, um policial militar, um monte de amigo e fala: tenho acompanhado o seu programa. Um abraço para vocês todos, viu? Obrigado pela audiência. Continuem aí orando com a gente. Peço para que você divulgue. Peço para que você realmente leve essa graça, que primeiro passa por nós também e vai até a sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus, porque estamos juntos aqui. E nessa noite eu quero convidar você em especial a um apelo do próprio Jesus. Ele diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Eu quero convidar você, meu irmão, a sair desse estado, às vezes de estagnação, parado, e se converter. A gente tem aquela mania de dizer assim, quando alguém pede para nós uma informação: onde fica tal rua? Ah, você vira ali à direita e na outra quadra já é aquela rua.
Já os mais teóricos costumam dizer assim: você faz a conversão à direita, né? Você faz a conversão à direita. E convergir é isso mesmo. É sair daquele caminho e tomar um caminho novo. É isso que Deus quer para nós. Que nós saiamos muitas vezes do caminho do pecado, do erro, para que nós entremos no caminho dele. Vamos juntos nos converter? Vamos juntos talvez sair desse estado de erro para encontrarmos o caminho do Senhor? Vamos juntos? Convido você nessa noite. O que vai ser hoje ministrado para nós aqui são palavras de conversão. O ditado diz assim que o testemunho, as palavras edificam, mas o testemunho arrasta. Hoje teremos aqui nessa noite de programa Trupe, um testemunho que com certeza você pode se identificar e que vai te ajudar nesse caminho de conversão. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse testemunho maravilhoso. Vamos cantando. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sob todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo sentia 2 focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passo que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso no colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois dali Jesus nasceu, e ao morrer pra lá desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja este lugar, é da igreja, é da igreja este lugar. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nessa noite de terça-feira aqui no programa Trupe do Verbo, na TVI, TV Itapê, canal 99 da NET. Boa noite a você também que nos acompanha pelo site www.tvitap.com.br. Seja bem-vindo ao programa Trupe do Verbo, esse programa que tem levado, graças a Deus, o Evangelho, graças a Deus, a Boa Nova a muitas casas, a muitos lares, a muitas famílias da nossa cidade e de toda a nossa diocese. Nós queremos começar esse segundo bloco assim, como o Júnior cantou, no colo da mãe, no colo de Nossa Senhora. Talvez você que tem tido dificuldade de viver a sua quaresma, de viver esse tempo de conversão, tá aí uma dica que nós deixamos para você. Coloque a sua quaresma, coloque esse tempo de conversão no colo da mãe. E no colo da mãe o pecado não pode te alcançar. Nada de ruim vai te alcançar se você estiver no colo da mãe.
Em especial também nessa terça-feira nós queremos colocar o nosso programa sob a intercessão de São José. Amanhã, dia 19, é dia de São José. Nós queremos pedir também a intercessão do nosso Pai da fé, nosso patrono, que Ele realmente interceda por nós e pelas nossas conversões, para que a gente realmente volte cada dia mais para o colo de Deus. Eu queria começar esse segundo bloco dizendo o seguinte: o programa Trupe do Verbo, o projeto Trupe do Verbo cada vez mais tem sido um projeto de evangelização. Essa semana, conversando com o Padre Sirley, até quero mandar um abraço para ele que apresentou o programa na semana passada. Conversando com ele, Deus suscita no nosso coração muitas coisas, irmãos. Deus suscita no nosso coração o desejo de cada vez mais, assim como Ele mesmo diz, de desarmar e armar a nossa tenda cada vez mais longe, cada vez mais no meio dos jovens, no meio dos adultos, para que esse projeto de evangelização, que é a Trupe do Verbo, seja cada vez mais eficiente, cada vez mais melhor. Quero dizer que o programa Trupe é um programa católico, é um programa ligado à Igreja Católica, e como, graças a Deus, também tivemos a participação do nosso bispo Dom Gorgônio na semana passada, e que ele nos apoia, que ele sempre está nos ajudando também, né, Júnior? Nesse programa e nesse projeto, que vocês com certeza terão novas notícias, terão muitas notícias que Deus, se Deus quiser e Deus quer, Deus está suscitando no nosso coração. Esse projeto vai crescer ainda mais, porque Deus está colocando muitas bênçãos, muitas missões no nosso caminho. Como o Júnior disse no primeiro bloco, o tema de hoje é conversão. Já que nós estamos na quaresma, no nosso tempo de conversão, nós queremos falar um pouco sobre isso. E de um modo excelente, de um modo melhor, como o Júnior disse, através do testemunho. Temos aqui um irmão que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, uma participação muito especial. Nos conhecemos há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há muito tempo, né? Assim como muitos irmãos dizem, os cristãos se encontram na Eucaristia. Talvez seja daí que a gente se conheça. Daqui a pouco a gente apresenta melhor ele, mas eu quero começar partilhando uma palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Diz assim: quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas ao reino de Deus. Glória a Deus. Dizer que é isso, irmão, o segredo para que nós sejamos de Deus, para que nós sejamos santos, é que nós mudemos o nosso caminho, mudemos a nossa direção. Talvez você esteja aí pensando: mas é difícil, Beni, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe qual é a minha situação. Não interessa, irmão, não interessa, irmã. Todo dia é tempo de conversão. Todo dia, todo momento, toda hora, Deus nos dá a chance de voltar para casa. Deus nos dá a chance de voltar ao seu coração. Eu não imagino, nem imagino o que você esteja passando. Não imagino o estado da sua vida, como você hoje está assistindo esse programa. Talvez você esteja se sentindo aí o maior pecador do mundo. Talvez você esteja realmente no mundo que é o mundo do pecado, no mundo das drogas, dos vícios. Não sei qual é a sua situação. Mas o que eu quero começar dizendo a você é isso. Todo momento, toda hora, todo instante, Deus nos dá a chance de recomeçar. Portanto, recomece. Talvez você já esteja na igreja, já tenha um bom caminho de conversão, já tenha um bom caminho, uma boa caminhada na igreja, assim como nós. Talvez você tenha mais de 10 anos de caminhada, mais de 20 anos de caminhada, mas hoje, talvez nessa noite de terça-feira, você esteja sentindo aí o desejo de se converter, o desejo de voltar a ser aquilo que você era. Talvez esse tempo de caminhada esfriou a sua vida espiritual. E Deus te chama de novo, se converta, volte, porque a conversão não é só aquele momento em que você conheceu Jesus. A conversão é diária, a conversão é uma luta constante.
E quem quer falar, quem nós trouxemos hoje para falar sobre isso para nós, é um irmão muito querido, um pregador que, graças a Deus, tem se destacado na nossa igreja e tem levado o evangelho a muitos. E assim como Pedro, nessa pequena pregação que Pedro fez, tem arrastado muitos irmãos para o reino de Deus. Seja bem-vindo, boa noite, Osnei. Boa noite. Osnei Ribeiro, de Sorocaba, meu irmão. Boa noite, é com grande alegria que venho aqui partilhar com vocês um pouco da minha história de vida. Eu que sou da Arquidiocese de Sorocaba e tenho a graça de estar servindo ao Senhor já num processo de conversão há 15 anos. Quando um dia adentrei uma igreja na pior condição que um ser humano poderia ter entrado, com um calibre 38 na cintura, e depois de passado um tempo, o Senhor me deu um microfone para testemunhar a obra que Ele fez na minha vida, nesse processo de conversão há 15 anos. Tenho a graça de ser casado com uma mulher que para mim se tornou eternamente canal de graça na minha vida, que é a minha esposa Elixandra, que nesse momento está na minha casa, intercedendo por mim, por este momento que estamos vivenciando nesta noite aqui de terça-feira. Tenho a graça de estar aqui comigo meu filho Jonathan. Minhas outras filhas, Larissa, Catherine e a Tamara, ficaram também em casa. Mas aqui hoje quero partilhar com você a minha história de vida, aquilo que Deus fez e tem feito na minha vida através desse processo de conversão. Processo de conversão é como o nosso irmão Júnior disse logo no primeiro bloco, que não é simplesmente ir ali na frente, contornar e voltar para trás. Não. Conversão é ir lá na frente, contornar e perseguir, persistir naquele caminho seguindo reto, mas na direção que o rumo é o céu. Sabe, meu irmão, eu não conheço a sua história de vida, você que está do outro lado aí dessa tela. Você que pode estar aí num site da TV, eu não conheço a sua história de vida, mas a certeza que eu tenho é que o mesmo experimentar do Espírito Santo, esse que Pedro disse aos irmãos na carta, que dessa passagem que o nosso irmão Beni falou, esse mesmo Espírito que adentrou o coração dele e ele propagou, anunciou e levou à conversão de 3.000 pessoas, ele pode adentrar a sua casa nessa noite. Assim um dia ele entrou na minha vida. Mas para isso eu preciso partilhar para você o que Deus fez na minha vida desde o início da minha criação. Eu vim de uma vida desregrada na sexualidade. Eu nasci na cidade de Baiti. A minha mãe era uma prostituta, uma mulher da vida. Ela teve eu. Ficou grávida pela segunda vez, teve o meu irmão Vanderlei. E nessa terceira gravidez, então, a minha mãe é abandonada pelo meu pai, quando ela se engravida pela terceira vez. Por ela ser uma prostituta, uma mulher da vida. Você jovem que está do outro lado, escutando a mim agora, aos irmãos que aqui está. Eu não sei quanto tempo faz que você não olha para dentro dos olhos da sua mãe, não segura nas mãos dela, não acaricia a face dela. Mas eu digo para você, eu tenho uma saudade imensa dentro do meu coração, de poder acariciar o rosto da minha mãe. Segurar, olhar dentro dos olhos dela e dizer, mãe, eu sou apaixonado pela senhora. Se você, jovem que está aí do outro lado, você, mãe, que está do outro lado, que também na idade já avançada, nunca teve a ousadia de fazer isso com o seu pai, com sua mãe, hoje é dia, porque isso também é um processo de conversão na nossa vida. A minha mãe saiu daquela casa, daquele prostíbulo onde nós morávamos na cidade de Baiti, vai então para uma clínica clandestina abortar a terceira gravidez porque o meu pai abandonou ela, porque ela não se precavia, ela não se cuidava. Aí então a minha mãe vai para essa clínica clandestina, me deixa trancado dentro daquele prostíbulo junto com o meu irmão. Eu tinha 2 anos e 8 meses, meu irmão tinha 3 meses de vida. E aí então ela deixa nós trancados lá dentro e vai para essa clínica abortar essa criança. E infelizmente a minha mãe vem a falecer nesse aborto. A minha mãe ainda, além de tudo, é enterrada como uma mulher indigente. Mas o detalhe de tudo isso é que eu, com 2 anos e 8 meses, fiquei trancado dentro de 4 paredes com meu irmão de 3 meses de vida por 4 dias, até que perceberam a ausência da minha mãe. Porque, meu irmão, eu não sei o que você tem vivido de alegria na sua vida, na sua história de vida. Mas
a minha mãe vivia uma alegria, entre aspas, do mundo. Ela vivia uma alegria no mundo. E a alegria do mundo, ela faz com que nós sejamos falsos conosco mesmo. E deixamos essa conversão que nós temos que viver dia a dia de lado. A alegria do mundo faz com que nós caiamos cada vez mais no pecado, e era assim que a minha mãe fazia. Por ela ser uma prostituta, a casa que nós morávamos em Ibaiti era a casa mais alegre, diz a mulher que me pegou para cuidar, a dona Esther. Do lado da rua onde nós morávamos em Ibaiti era a casa de prostíbulo, do outro lado da rua era a casa de famílias. E bem de frente à casa da minha mãe tinha uma mulher chamada Esther, a qual eu agradeço muito a Deus por ela ter percebido a ausência da minha mãe. E nessa então, a dona Esther percebe a ausência da minha mãe porque ela não viu a casa dela aberta, a casa alegre que era todos os dias. Mas ela vai até a porta, bate por várias as vezes e chama pelo nome de Márcia, qual era o nome da minha mãe. A minha mãe Márcia então não saía porque ela não se encontrava dentro daquela casa, mas ela escutava o choro de duas crianças que estavam lá dentro. A mim e o meu irmão de 3 meses de vida. Como eu disse para você, minha mãe, nesse aborto, ela faleceu e foi enterrada como indigente. E a ausência da Márcia dentro de casa foi a ausência de não ter alegria lá dentro. Mas a mulher, quando bateu a porta por várias as vezes, ela percebeu a ausência da Márcia, mas escutou o choro de duas crianças que estavam lá dentro. Ela sai então em toda a redondeza ali onde nós morávamos, bate casa por casa e fala: as crianças estão chorando, mas eu não escuto a Márcia. O que vamos fazer? Eles tomam a decisão, arrombam a porta daquele prostíbulo, entram para dentro daquela casa e me encontram sentado debaixo de uma mesa de bilhar. Desculpa a expressão, meu irmão, desculpa a expressão, minha irmã, mas eu estava todo sujo, todo cheio de cocô. Eu estava ao meu redor, diz ela que tinha várias moscas me rodeando porque eu fedia. E Beni, é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos leva à podridão, ele nos leva a viver uma vida suja, ele nos leva à vida fedorenta. E eu, por mais que eu não vivesse eu no pecado, mas sim, a minha mãe vivia uma vida de pecado, mas eu fazia parte daquela família, Júnior. E aquela família fez com que eu e o meu irmão Vanderlei vivêssemos uma vida também de pecado. Porque a condição que aquela mulher encontrou Osnei, encontrou o meu irmão Vanderlei dentro daquela casa, foi nessa condição, todo sujo, cheio de cocô, com moscas nos rodeando. A dona Esther disse que quando me pegou no colo, me levou para a casa dela. A dona Esther disse que quando ela tirou as fraldas que eu estava, há 4 dias, o meu bumbum estava todo assado, estava no vivo. A mesma condição estava o meu irmão. A dona Esther era uma mulher que não tinha condições de cuidar nem de mim nem do meu irmão. Ela começou então a olhar para nós, mas tendo a certeza que não poderia ficar comigo nem com ele. A dona Esther então vai até o conselho tutelar da cidade de Ibaiti e chega lá e diz que tem 2 crianças, que a mãe desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Que já faz 1 semana essas crianças estão trancadas ali dentro praticamente, sem comer, sem beber, eu que encontrei, mas eu não tenho condições de ficar com essa criança, com essas 2 crianças. Então o conselho pede que ela ficasse conosco até que o conselho arrumasse uma família para nos adotar. Eu tive a graça de ser adotado. O meu irmão Vanderlei já não. Ele veio morar no orfanato na cidade de Ourinhos, onde ele viveu até os seus 18 anos de idade. Eu não. Eu fui adotado por uma família. Uma família que começou a me ensinar aquilo que a nossa Igreja Católica pede. Aquilo que a Igreja Católica nos ensina. Primeira coisa que essa família, o seu Benjamin e a dona Vera me deu, foi carinho, foi
um nome que eu nem nome tinha quando eu morava naquele prostíbulo. Segundo, me deu seu sobrenome, me apresentou a Deus no batismo. Ali, eu creio que ali Deus já começou a fazer um processo de conversão na minha vida. Porque quando eles me apresentam ao batismo, o que eu tenho no meu coração é que eu me reconciliei de novo com Deus. Porque toda mulher que está grávida dentro do seu ventre, eu tenho também nesse meu coração que ali é um sacrário vivo de Deus. Independente da condição que aquela pessoa está vivendo, mas quem formou, quem teceu, quem gerou, quem pegou aquele espermatozoide, fecundou, foi lá entre os milhões e milhões de espermatozoides. Quem venceu? Foi eu. A escolha de Deus. Mas aí com o pecado, eu mancho a minha vida, junto com a minha mãe. Mas quando essa família me adota, eles me apresentam ao Senhor, me batizam, me consagram a Nossa Senhora. Depois de me consagrar a Nossa Senhora, eles me dão a primeira comunhão, o crisma. Eu me torno coroinha do Senhor no altar. Me dão todo o carinho que o filho necessita. Mas eles esquecem de contar que eu sou filho adotivo. Aos meus 15 anos de idade, na cidade de Baiti, eu tinha um apelido de Barbeirinho, porque o meu pai na cidade de Baiti, até hoje ele é barbeiro, ele corta cabelo, filho de barbeiro, Barbeirinho é. E o meu pai, então, barbeiro, eu como filho de barbeiro, eu tinha o apelido de Barbeirinho. Até que então, com 15 anos de idade, na escola, vem um menino chamado, por apelido de Tuta, e diz assim para mim: ô Barbeirinho, aquele homem que você fica agarrado com ele na igreja não é seu pai, não. O seu pai é aquele homem que de vez em quando vai lá no salão do seu pai cortar o cabelo dele e você engraxa o sapato dele. O nome dele é Valdemar, ele é irmão do João Horácio. E depois ele te pega pelas mãos, te leva até o bar e paga um doce para você e te chama de filho. Porque eu já vi isso acontecer lá no salão. Esse é seu pai. Aquela baixinha que você fica agarrada com ela na missa, beijando o rosto dela, aquela não é sua mãe. A sua mãe, me desculpa, é uma mulher que foi prostituta e desapareceu e te abandonou dentro da casa. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ela. Aquilo criou uma revolta dentro do meu coração. Com 15 anos de idade, eu tinha um sonho em ser famoso jogando bola. Com 15 anos de idade, eu saio da minha cidade de Baiti, venho embora para uma cidade grande com uma carta assinada pelo meu pai adotivo, me autorizando que me apresentasse no Clube do São Bento, em Sorocaba. Na época o treinador era o Valdir Pérez, ex-goleiro do São Paulo. Eu me apresentei naquela semana e ele disse para mim: você tem uma semana para você passar nesse teste, Osnei. Quando então, no final de semana, nós iríamos jogar contra o Corinthians. E todos os relacionados que passaram no teste estariam na Loser, ele disse para mim. Chegou na sexta-feira, eu saio correndo, vou até a Loser, dou uma olhada naquela Loser e o meu nome não estava lá. Eu fui reprovado no teste. Eu tinha um sonho dentro do meu coração em ser famoso jogando bola. E vim embora com a ira, com uma revolta grande com o meu pai adotivo, com a minha mãe adotiva, com o meu pai biológico, com minha mãe biológica por eles terem me abandonado. E os meus pais adotivos por terem escondido de mim que eu era filho adotivo. Eu era um filho adotivo. Aí então quando o Valdir chega em mim, diz pra mim que eu não tinha passado, eu olhei na lousa, eu vi que não tinha passado no teste. Eu vou então até o Valdir, o professor, pergunto para ele por que eu não passei no teste. Ele falou: sua bola é curta. Tudo bem, aquele homem pegou o meu sonho e jogou por terra, mas eu bati no meu peito com 15 anos de idade e disse para mim mesmo: eu não vou ser famoso jogando bola, mas eu vou me tornar o maior ladrão dessa cidade de Sorocaba. Com 15 anos de idade eu fui morar na rua porque até então eu não tinha aonde morar. Com 15 anos de idade eu experimentei a droga. Com 15 anos de idade eu me aprofundei no crime.
comprando um calibre 38. Com 15 anos de idade, eu ando 500 metros para baixo de onde eu estava em uma esquina. Encontro com um menino com um boné, hoje para a juventude bombeta. Encosto o revólver na cabeça daquele menino de 15 anos, roubo o boné dele. Ando um pouquinho mais para baixo, encontro com outro menino com um Ray-Ban, encosto um revólver na cabeça dele, tomo o Ray-Ban daquele menino. Ando um pouquinho mais para baixo, encontro também com um menino com uma bicicleta BMX. Em menos de meia hora eu cometi 3 delitos. Comecei roubando boné, Ray-Ban, bicicleta, mobilete, jogue, motos, carros, caminhão em beira de estrada. Com 16 anos de idade, eu tinha 20 meninos que trabalhavam para mim, entre aspas. Eu já não mais roubava, eu tinha montado uma quadrilha de roubo para mim. Aí a gente quer dar um intervalo. O programa bom vai passando muito rápido, né? Guarda aí, irmão. Guarda aí que a gente vai ainda... que a gente quer ouvir ainda mais. Porque, gente, se prepara aí. Se prepara aí, senta no sofá direitinho, senta na cadeira direitinho, porque o que vem aí, o testemunho que vem desse nosso irmão Osnei é maravilhoso. A gente quer dar um intervalo, vamos cantando, vamos pedindo que o Senhor venha nos abençoando e venha fazendo com que nós nos convertamos também nessa terça-feira. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me afundei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, possuir algum valor, ter a paz, pudesse ter a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Estamos de volta no terceiro bloco desse programa Trupe do Verbo, programa muito especial hoje com a presença do nosso irmão Osnei, esse testemunho maravilhoso que ele vai continuar contando. Eu quero convidar você a, após o programa, já entrar no YouTube e baixar esse programa, né, Júnior? Assistir esse programa também no YouTube e compartilhe esse programa. Compartilhe no Face, nas redes sociais, para que muitas pessoas vejam esse testemunho, muitas pessoas assistam esse programa e talvez com esse testemunho você possa ajudar aí um amigo seu, um irmão, né, o seu pai, muitas pessoas que vão assistir e vão ver o que Deus fez na vida desse nosso irmão e com certeza também vai fazer na vida daqueles que assistirem esse programa. Então, meu convite que eu faço é isso, compartilhe. A partir do final do programa, esse programa já vai estar no YouTube, então compartilhe. Veja, assista mais uma vez e passe para todos aqueles que você acha que deve ouvir essa mensagem, deve ouvir esse testemunho. O nosso irmão Osnei então disse que já estava entrando na vida do crime, né, Osnei?
Já. E a partir daí, irmão? Então, eu fui cada vez mais me aprofundando no crime. Depois de ter montado então uma quadrilha de roubo, assalto, com 20 meninos, meninos, laranjas trabalhando para mim, eu então montei hoje para a juventude as famosas biqueiras. Na minha época era ponto de droga, biqueira, ponto de... boca de fumo. Na minha época era assim, hoje não, hoje a juventude está mais, né? Biqueira, lojinha. E eu montei para mim 5 na minha cidade. Uma na Zona Oeste, uma na Zona Norte, uma na Zona Sul e uma no centro da cidade. Consequência do tráfico de droga, eu fui financeiramente crescendo. Quando com 16 para 17 anos de idade, eu tinha 8 casas de aluguel, eu tinha Audi, carro do ano, tinha uma chácara, mas também consequência do tráfico de drogas, estava eu parado uma vez em uma esquina fazendo a coleta, pegando o dinheiro dos meninos que trabalharam, entre aspas, a noite inteira para mim. Passou um traficante rival, deu uma rajada de bala no meu carro. Passaram-se 2 semanas, então eu tomo a decisão em matar aquele cara. Eu entro para dentro da casa daquele cara encapuçado, com mais alguns meninos. Eu entro, o pai dele estava sentado no sofá com a mãe dele assistindo televisão. Aí então, eu sento do lado do pai, encosto o revólver na cabeça do pai, o revólver na cabeça da mãe. E os meninos que trabalhavam para mim, entre aspas, entram dentro daquela casa e dá 2 tiros na cabeça daquele rapaz do lado da esposa. E eu fui me aprofundando cada vez mais. Cada vez mais. Eu brinquei com o Beni aqui agora que se fosse para mim partilhar toda a minha vida na criminalidade, nós iríamos ter que fazer uns 5 programas, né? De 2 horas. De 2 horas mais ou menos. Mas não, eu não quero enfatizar isso não. A minha vida no crime. Eu quero enfatizar para você que há tempo de começar um processo de conversão na tua vida. Há tempo. E consequência do tráfico de droga, eu comecei a namorar uma menina no bairro vizinho onde eu morava, na minha cidade. E do lado da casa dessa menina morava também uma menina que o nome dela era Jane. E ela era namorada de um traficante rival meu também. E esse rapaz, por onde quer que nós passássemos, por onde quer que nós fôssemos, se nós se encontrássemos, nós trocávamos tiro. Nós nos odiávamos. E até então que esse rapaz achou que eu estava indo atrás da sua namorada. E não da minha namorada. E esse rapaz então tomou a decisão em querer me matar. Todos os dias ele mandava um bilhete para mim num bar onde eu ia tomar chimarrão. E nesse bar ele deixava assim, o meu vulgo na minha cidade, no meu bairro, era Neizinho. Ele deixava lá no bar, Neizinho, vou te matar. E todos os dias eu ia tomar um chimarrão, porque paranaense gosta de um chimarrão. E eu chegava lá no bar para tomar o meu chimarrão, tava lá o bilhete, Neizinho, vou te matar. Neizinho, vou te matar. Neizinho, vou te matar. E aquilo que eu queria para minha vida, que era chamar a atenção, querer ser famoso, porque me desculpa, muitas vezes tem muito jovem que se perdeu na droga, tem muito jovem que está trabalhando hoje, entre aspas, vendendo droga, sendo laranja dos traficantes nas esquinas, é porque quer chamar a atenção, quer dizer que é o cara, quer dizer que é o bambambam. E eu era assim, eu queria ser assim. Eu digo isso porque eu quis ser assim. E eu queria chamar atenção e queria que o meu nome fosse colocado nos jornais. Eu não consegui como jogador, mas eu coloquei como uma pessoa na vida no crime. Então começou a sair jornais na minha cidade, procurado vivo ou morto. Procura-se. Em todos os CDP, em todas os DPs que você fosse na cidade de Sorocaba, você encontrava a minha foto, procurado. Aquilo que eu queria para a minha vida, eu estava concretizando. Até que então, nesse dia, eu estava sendo procurado por estelionato, formação de quadrilha, 4 tentativas de homicídio e
agora um homicídio, porque eu, num dos desentendimentos entre eu e esse rapaz, quando ele me mandou mais ou menos em torno de 70 bilhetes, no último ele disse assim: Neizinho, hoje você não passa. E nesse último bilhete que ele diz assim: Neizinho, de hoje você não passa, eu tinha no meu coração e no meu conceito que cachorro que muito late não morde. Engano meu. Eu fui para casa da minha namorada naquele dia, a pé, mas coloquei uma arma na minha cintura e fui. Fiquei com a minha namorada até as 3 da manhã. Quando eu saí de lá, eu tinha encomendado uma droga que ia chegar para mim da Bolívia. Essa droga chegou por volta mais ou menos de 4 horas da manhã. Entregaram na casa de um rapaz que já morreu. E quando deixaram essa droga na casa dele, eu ia passando, ele falou: Neizinho, chegou a droga, vem aqui. E eu tinha o hábito de todas as drogas que chegassem para mim, eu experimentava. E com isso eu me tornei também adicto da droga que eu vendia. Eu não tenho mais as cartilagens do meu nariz porque a droga corroeu tudo. Sabe, amados, eu me tornei dependente da própria droga que eu vendia. E naquele dia eu entrei para dentro da casa desse rapaz, experimentei a droga e saí de lá por volta mais ou menos de 4h30. Então veio um menino que vendia droga para mim na noite, correndo: Neizinho, Neizinho, fulano vem vindo aí com um revólver na mão e disse que ele vai te matar, é agora. Eu engatilhei, eu estava com uma 380, deixei uma bala na agulha e desci. Quando chegou na viela, ele apontou o revólver para mim, eu puxo o gatilho, dou um tiro e acerto a testa daquele rapaz. Eu mato ele. Eu saio correndo, ele cai com os braços abertos em um portão, a boca dele começou a escorrer sangue. Eu saio correndo, vou para minha casa, chego em casa, começo a arrumar todas as minhas coisas, coloco dentro do meu carro. E quando eu penso em ir embora, meu pensamento era ir embora para o Paraná de volta. Quando eu penso em abrir o portão, eu saio para fora, tem 8 viaturas me esperando. Eram todos policiais que eu tinha trocado tiro com eles por várias vezes no meu bairro. E quando eles colocam a mão em mim, ele diz assim: perdeu, Neizinho. Eu estava, como disse para você, sendo procurado por formação de quadrilha, 4 tentativas de homicídio, tráfico de droga e agora um homicídio. Fui preso. No primeiro dia que eu entrei, eles me levaram para uma represa, começaram a me bater. Por volta mais ou menos de 4h30, 5 horas da manhã, me bateram até as 10 da manhã. Eu estava com 17 anos de idade. Me levaram para a seccional na cidade de Sorocaba. Não fizeram exame de corpo de delito em mim porque eu estava muito machucado por eu ser de menor, então poderia dar problema para eles. Aí então eles me colocaram dentro de um cubículo e deixaram lá. Veio um homem, colocou a mão sobre minha cabeça e disse para mim assim: posso orar por você? Eu disse: ora que eu vou precisar. Quando aquele homem colocou as mãos sobre minha cabeça, ele disse para mim assim: Deus tem pressa de você ir fora. Eu não acreditei que aquele homem estava falando para mim porque eu achava que eu era injusto de Deus me querer por eu ter tirado a vida de uma pessoa. Além de tudo, de me aprofundar no crime, eu comecei a desacreditar que Deus me amava. Mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que Deus escolhe os piores para confundir o sábio. Passado-se um tempo, comecei então a sair daquele dia. No outro dia, amanheceu o dia, eu fui transferido da seccional para a Fundação Casa, no Butantã, em São Paulo. Quando completei 18 anos na Fundação Casa, eu fui transferido para um presídio em Tirapina. E hoje a nossa lei, se você vê, o menor sendo preso, quando ele completa 18 anos, ele não continua, ele vai para a rua. Ele vai para a rua. Eu não. No conceito da justiça, eu era um cara periculoso, então eu fui transferido direto para Tirapina. De Tirapina eu fui para Hortolândia, de Hortolândia eu fui para o Bangu 1, no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a experimentar um pedacinho do inferno dentro dos presídios.
chegando no Bangu 1, no Rio de Janeiro, eu vi um rapaz arrancar o coração do outro vivo na minha frente e jogar o coração dele no chão. Ficamos no outro dia num sol de 40 graus, todos nus, num paredão, sem beber água, sem comer, durante todo o dia. No outro dia, esse mesmo rapaz que arrancou o coração mata um outro cara com 70 estiletadas. Eu liguei para o meu advogado, pedi que ele arrumasse um bonde para mim, para que eu saísse daquele presídio do Bangu 1. Ele disse para mim, arruma uma confusão aí, pede seguro que eu transfiro você. Eu arrumei uma briga no pátio, fui para o seguro e ele pediu minha transferência e eu fui transferido para Rondônia. Amados, eu passei por 11 presídios, mas o que mais marcou também a minha vida foi Presidente Bernardes. Quando numa noite eu fui requisitado, tirado de dentro da cela onde eu estava morando, levaram-me para um cubículo, começaram a bater em mim por volta mais ou menos de 3 horas da manhã. Eu desmaiei. Por volta de 9 horas da manhã eu acordo com o policial fazendo xixi no meu rosto. Saí daquele lugar então de Bernardes, fui internado, fiquei 71 dias internado na UTI. Foi quando ligaram para o meu pai adotivo, o Benjamin. Ligaram para ele e disseram para ele, vem ver seu filho, que o seu filho está à beira da morte. Foi a única vez que o meu pai foi no presídio me visitar. Eu agradeço a ele porque, desculpa, muitos meninos que eu encontrei, muitos mano firmeza que eu encontrei dentro dos presídios, pai levava cigarro, todos os domingos tinha o jumbo dentro da cadeia, do presídio onde nós estávamos. E quando muitos deles que saíram dali, voltaram para a vida do crime porque tinha certeza que tinha alguém que ia correr por ele aqui fora. Eu não. Quando meu pai chegou para me visitar naquela UTI, ele disse para mim, eu te adotei para ser um homem, não para ser essa imundície de homem que você está sendo. Saí dali, voltei então para a cela onde eu estava em Bernardes. O carcereiro veio me trazer um marmitex, deu uma escarrada naquela comida, cuspiu naquela comida e me deu para mim comer. Naquele momento eu me vi como filho pródigo, comendo a lavagem dos porcos. Sabe, amados? Saí daquele presídio, fui para Rondônia. Depois de 2 anos e meio saiu o meu júri. E no banco do réu, todo réu é santo. Eu de cabisbaixa, esperando a minha condenação. No meu conceito, eu iria pegar 30 anos de cadeia. O Beni brincou aqui comigo que eu pegaria perpétua. Com todos os crimes que eu fiz. O meu bispo disse isso para mim, que daria para mim cadeira elétrica. Sabe, amados? Quando aquele meritíssimo bateu o martelo, disse assim, o réu Osnei Ribeiro foi condenado a 6 anos e meio. Eu lembrei daquele primeiro dia que eu entrei, quando aquele homem colocou a mão sobre minha cabeça e disse assim, Deus tem pressa de você ir fora. Terminei minha cadeia nessa cidade, em Itapetininga. Terminei minha cadeia na P1. Quando eu saí da P1, que eu subi aquela avenida, eu nunca olhei para trás. Quando chegou lá em cima, eu olhei para trás e disse assim, aqui eu não volto nunca mais. Deus me colocou no meu caminho uma mulher que se tornou para mim canal de graça na minha vida, como eu disse para você logo no início. A minha esposa é Eli. Essa mulher, começamos a namorar e ela dizia que Deus me amava. E eu não acreditava por eu ter feito tanta desgraça na minha vida. Até que então um dia, depois de 1 ano de noivado, o meu sogro disse para mim que não aceitaria eu como genro dele. Ele disse para mim assim, que a filha dele não iria namorar nem se casar com um traficante, com um maconheiro, com um assassino, mas que eu seria excluído da família dele. E nem iria entrar. Mas aí então o que acontece? Terminamos o noivado, eu troquei a minha aliança pela garrucha que ele colocou no meu nariz. Fiquei 3 semanas separado da minha mulher. Quando na 3ª semana
ela vem até mim e disse para mim que tinha que conversar comigo. Olha para você ver do que ela me livrou. Naquela noite eu ia cometer o maior crime da minha vida. Quando eu estava disputando um campeonato e logo após o campeonato nós começamos a usar a droga. Eu comecei a usar a droga 12:30, 5:30 da tarde eu saí do campo, muito louco de droga. No meio do caminho tocou meu celular, eram uns amigos, entre aspas, me convidando para matar um rapaz na zona oeste de Sorocaba. Eu estava drogado, eu disse, vamos embora. Só que passa em tal lugar, me pega, me leva então, junto com vocês, que o meu carro está lá no campo. Aí então, marquei um lugar com eles para eles me pegarem, só que quem chegou primeiro foi minha mulher. E ela disse para mim, eu estou grávida, estou esperando um filho seu, e você tem que tomar uma decisão, se você quiser ficar comigo, as minhas coisas estão todas arrumadas lá em casa, porque meu pai disse que se eu viesse atrás de você, era para mim pegar as minhas coisas e ir embora para sua casa. Eu sentei, peguei o telefone, liguei para os meus amigos, entre aspas, disse para deixar quieto, e eles foram. Não, nós só vamos lá acelerar o cara, vamos dar um apavoro no cara e não vamos fazer nada com ele. E eles foram. Eu disse para eles, tudo que vocês fizerem é responsabilidade de vocês. E eu peguei a minha esposa, a Eli, e fui embora para minha casa. Quando foi 4 horas da manhã, eles bateram em casa, dizendo que tinham cometido uma chacina, matado a mulher e os 4 filhos daquele rapaz. E aí então, eles vão para minha casa 4 horas da manhã, bate palma e disse que eles tinham feito isso. Eu disse para que eles descessem e ficassem escondidos em algum lugar, que eu iria arrumar um dinheiro para que eles fossem embora da cidade de Sorocaba. Quando amanheceu o dia, 6 horas da manhã, eu desci para pegar dinheiro para dar para eles. Estava todo mundo preso. O que pegou menos, pegou 40 anos de cadeia. Essa mulher começou a se tornar canal de graça na minha vida a partir desse momento. Essa mulher então começou a mostrar que Deus me amava. Eu tive 2 calibre 38 dentro da minha boca, qual um cara puxou o gatilho por 5 vezes, a bala não saiu. Andou mais ou menos com distância de 50 metros, encontrou o rapaz que tinha vendido o revólver para ele. Ele disse, eu comprei esse revólver para matar o Neizinho, e não saiu uma bala na boca dele. E quando encostou na boca do rapaz, puxou o gatilho, a bala atravessou de um lado para o outro, e na minha boca não saiu nenhum tiro. Quando eu chego em casa, partilho com a minha mulher, ela diz assim para mim, Jesus te ama e você não acredita. Deixei de roubar, deixei de traficar, vendi a minha quadrilha de roubo, de tráfico para um rapaz, vendi minha quadrilha de roubo, assalto para outro rapaz. Parei de roubar, parei de traficar. Parei de roubar, parei de traficar, mas não conseguia deixar de usar a droga. Até que então um dia Deus, mais uma vez através da minha esposa, ilumina o meu caminho. E aí que vai começar o processo de conversão na minha vida, amados. Dia 14 de novembro de 1998, eu, Osnei, através das palavras da minha mulher, tomo a decisão em mudar de bairro para mim abandonar a droga, porque a droga vinha todo dia na porta da minha casa. Todo dia aparecia um lá, ô Neizinho, ó, acabou, vamos usar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tive que me distanciar dessas pessoas. No dia 14 de novembro de 1998, eu levo a minha esposa, ela estava bem barriguda, pronta para ganhar o meu filho Jonathan. Estava pronta para ganhar o meu filho Jonathan. E eu levo ela então até o trabalho, deixo ela lá e volto para casa. No meio do caminho encontro com um amigo, entre aspas, com 10 gramas de cocaína e deu de presente para mim. Eu vou para minha casa, 8 horas da manhã, começo a usar aquela droga, usei droga o dia inteiro. 5:30 da tarde a minha mulher chega em casa, olha para mim, começa a chorar e diz assim, você não quer mudar de vida. Nós nos mudamos de bairro para você mudar de vida. E você aqui não quer mudar de vida. Amados, saí daquele lugar com ela para comer um cachorrão. Quando então eu chego para comer um cachorrão, de frente a uma praça, de frente àquela praça tem uma comunidade chamada Nossa Senhora do Carmo. Bem naquele dia, numa quarta-feira, estava vendo um grupo de oração chamado Jesus o Galileu. E dentro daquele grupo de oração cantava uma canção que dizia, ó Jesus, meu Senhor,
Sou tão fraco e dependo de ti. Tantas coisas preciso falar e só tu poderás me ajudar. Amados, eu sentado naquele carrinho de cachorrão, essa canção tomou conta da minha vida. Eu olhei para minha mulher com meu nariz sangrando, com um calibre 38 na cintura e disse para ela, vamos entrar aí. Ela disse para mim, você está louco? Você está drogado? Você está com um revólver na cintura? Você vai fazer o que aí dentro? Falei, se não vai, eu vou. Quando eu coloquei os meus pés dentro daquela igreja, acabou a canção, eu dei um berro bem alto, para que cantasse de novo aquela música. A coordenadora que estava à frente, a Maria Tereza, hoje ela é guardiã na Toca de Assis, mora no Equador. Ela viu o revólver meu aparecendo. Quando eu gritei, todo mundo voltou para trás e disse, entrou um louco na igreja. E aquela mulher viu meu revólver aparecendo e disse assim, canta, o rapaz está armado. E começou a cantar aquela música de medo. Eu fui para a lateral esquerda, dobrei o meu joelho e disse para o Senhor, ó Jesus, meu Senhor, eu sou tão fraco e dependo de ti, tantas coisas preciso falar e só tu poderás me ajudar. Mas se verdadeiramente o Senhor me ama, é hoje que o Senhor coloca as mãos em mim, porque senão nunca mais o Senhor coloca. Veio uma mulher, colocou a mão sobre minha cabeça, fez uma oração por mim, eu fui batizado nesse mesmo Espírito que Pedro anunciou às pessoas e todos foram batizados. Eu fui batizado no Espírito Santo e ali começou um processo de conversão na minha vida. Eu digo para você, faz 15 anos, meu irmão, que eu luto contra o homem velho que corrompe dentro de mim. O meu celular toca 24/48 de pessoas me ligando para que eu volte para o crime. Algumas delas dizem assim, ô Neizinho, você é ladrão bom, você é traficante bom, larga desse negócio de igreja, isso não está dando nada para você. Está dando sim, amado. Está dando a minha salvação dia a dia. Sabe, amados, para concluir tudo isso, um dia tocou meu telefone, era um rapaz me convidando para ser batizado na facção do PCC. Quando eu vou ao meu altar, Jesus fala assim, você já é batizado, mas na facção chamada RCC, Renovação Carismática Católica. Para a glória do Senhor, faz 15 anos que eu luto contra o homem velho que está dentro de mim, mas eu vejo a vitória dia a dia na minha vida, porque vale a pena ser de Deus. Isso é viver um processo de conversão. Isso é viver um processo de conversão. Eu agradeço você que ficou do outro lado, escutando e vendo aquilo que Deus fez na minha vida. Diante de todas as provações, eu digo, vale a pena ser um novo homem, viver nesse processo de conversão. Que as palavras que eu disse aqui para você possam entrar no teu coração. E você tome posse de que Deus é mais na nossa vida. Amém. A grande certeza que eu tenho hoje, essa noite, é que Deus não desiste de nós. Que Deus não desiste de você. Que Deus sempre vai nos buscar. Que Deus sempre vai estar de braços abertos. Eu sei que aí do outro lado você está assim como nós hoje. Estamos nós três aqui chorando nesse estúdio para saber a grandeza que é o nosso Deus. A grandeza que Deus pode fazer na nossa vida, independente do caminho que nós tomamos, independente daquilo que nós já fizemos. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de começar de novo, hoje é dia de conversão. Posso dizer que há pouco tempo, há 15 dias, há quase 20 dias, posso dizer que eu conheci um milagre. E esse milagre é o nosso irmão Osnei. Ele é um milagre de Deus. Para concluir também, para não ficar no ar, hoje eu não devo nada para a justiça do homem. Tudo que eu devia para a justiça do homem, eu paguei. Eu saí, você pode pegar meu RG, pode ir lá puxar, vai constar, nada consta. Nada consta, porque para a justiça do homem eu não devo nada. Tudo que eu tinha de riqueza eu perdi, porque advogado tomou. Quando eu saí da cadeia eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Mas hoje eu tenho tudo na minha vida, que é o meu Deus e a família que Deus permite que eu tenha. Amém? Tem andado bastante, né, Osnei? Graças a Deus. Tem pregado bastante, muitas cidades. Graças a Deus. Muitas cidades. E hoje praticamente sou um missionário do Senhor.
E você que está aí do outro lado, o Osney tem Facebook. Se você quiser adicionar o Osney, é osneyphn@hotmail.com. Estamos aí para evangelizar. Espero você de braços abertos lá no meu Face e conte com as minhas orações. Júnior, obrigado pela oportunidade. Beni, marca muito na minha vida isso aí, porque cada vez que eu testemunho, eu tenho a certeza que é uma ferida que está sendo curada dentro do meu coração. Hoje a minha mãe adotiva, ela está na glória de Deus, mas tendo a certeza que o filho dela é um novo homem, que luta num processo de conversão dia a dia. Amém. 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 Quantas e quantas pessoas precisam, Ney, ouvir esse testemunho? Quantas e quantas mães, pais aí, talvez você tenha ligado a televisão agora e pegado o finalzinho só do testemunho do Ney e já percebido, já compreendido essa mudança que Deus fez na vida. Vale a pena, insista, ore, meu irmão, minha irmã. Se você tem um filho, uma filha, um irmão, um parente nessa situação, nessa condição, não desanima não, vale a pena orar, vale a pena lutar, porque assim como Deus restaurou a vida do Osney, quantas e quantas pessoas podem ser restauradas. Existe uma nova pessoa a partir do batismo no Espírito Santo, creia nisso. Existe uma nova pessoa. Amém? E Júnior, eu quero terminar esse programa também profetizando isso, que através desse programa hoje, que através desse testemunho hoje, você aí foi tocado por Deus. Você aí começa uma nova vida. Aleluia. Assim como aquela música que era do Padre Jonas, né? Que o Osney falou que ouviu lá longe, dentro da igreja, assim também esse programa, com certeza, eu estou profetizando isso, com certeza é o seu caminho de conversão. Bendito seja Deus por essa noite, bendito seja Deus pela vida do nosso irmão Osney, pela vida do irmão Júnior. E fiquem conosco, gente. Toda terça-feira a gente está aqui, a partir das 9 horas. Assistam através do YouTube também, nós temos todos os nossos programas, nós estamos indo para 22 programas. É só procurar no YouTube lá, canal Programa Trupe do Verbo. Temos vários programas, todos na verdade. São os 22 programas que estão lá disponíveis para você assistir. E na próxima terça-feira a gente quer estar junto com você aqui também, quer que você nos acompanhe, nos assista, porque graças a Deus, até a gente partilha isso com o Júnior. Toda vez que a gente sai daqui do estúdio, a gente fala, esse foi o melhor programa que a gente fez. Graças a Deus. Então a gente tem certeza que hoje, com certeza, foi o melhor programa que a gente fez. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos terminar esse programa cantando, pedindo a graça de Deus. E faça isso, não esqueça. O processo de conversão é diário. É diário. Todo dia é dia de se converter. Todo dia é dia de recomeçar. Fique com Deus. Deus abençoe. E a nossa bênção de São José também para essa semana para nós. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Na, 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 na. O que será que eu vou dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em mim?
minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de